Bom dia, estamos começando mais um Café com Queijo. O tema de hoje, que é Virando Queijeiro, a gente vai aprofundar bastante, a nossa profissão. Tentar contextualizar o que era ser queijeiro um tempo atrás, o que é ser queijeiro hoje e qual a nossa visão para essa profissão que é muito ampla, muito complexa. Bom, a primeira coisa é que se a gente for imaginar o que era o queijeiro há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se a gente for pegar o papel do queijeiro, o que principalmente em Minas se falava de queijeiro, ele era puramente um atravessador. Era isso que, quando eu cheguei na canastra lá em 2008, as pessoas falavam: o queijeiro é essa pessoa que leva, que traz, que faz esse trabalho de transporte e é o único elo, da cadeia entre o produtor e depois as fábricas de pão de queijo, as empresas que traziam essa demanda para ele. Essa visão tradicional do queijeiro, desse queijeiro que simplesmente pegava e entregava queijo, ela não existe mais. Então acho que é bem importante da gente falar que com esses últimos 10 anos pelo menos, 10, 15 anos, esses últimos 10, 15 anos da evolução da profissão de queijeiro, muita coisa aconteceu. Tanto aconteceu que vocês estão aqui, a gente está podendo fazer esse programa hoje para falar dessa questão de que o queijo mudou as nossas vidas. O queijo mudou as nossas vidas e quem está comendo queijo artesanal, a mesa do brasileiro que hoje tem queijo artesanal, ela é uma mesa mais complexa, ela é uma mesa que tem uma contextualização daquele alimento e de um profissional que está por trás de tudo isso. Então várias pessoas que estão assistindo já trabalham com queijo e compreendem essa questão do que é ser queijeiro, mas muita gente trabalha com queijo e ainda não entendeu o que é ser queijeiro. Então, se a gente for falar de técnica, técnica se aprende. Técnica se aprende conversando, técnica se aprende indo para as fazendas, técnica se aprende na academia. Então qualquer pessoa pode se tornar um bom produtor de queijo. Qualquer pessoa pode aprender a maturar queijo. Faz um curso, começa a experimentar e chega uma hora que você domina a técnica. Qualquer pessoa pode aprender a vender queijo, a trabalhar, ter uma loja de queijo. Qualquer pessoa pode aprender a fazer um atendimento. Tanto que nós temos hoje inúmeras consultorias aí pelo Brasil que as pessoas nos contratam para ensinar toda essa técnica. Então a gente vai lá desde o beabá explicando tudo que existe nesse novo mundo queijeiro. Então, técnica se aprende. A pessoa se tornar mestre em queijo, doutora, PhD, um maturador, um affinê, como muita gente gosta, de essa visão francesa que não é a nossa, isso também se aprende. Então tem muita gente que há 5 anos atrás não sabia nem que os ingredientes de um queijo e hoje ela se coloca como uma queijeira, como se fosse uma especialista de queijo. Então acho que é isso que a gente tem que realmente começar a entender o que é ser queijeiro. Então, na minha visão, ser queijeiro não é ser produtor de queijo. Ser queijeiro não é você aprender a maturar, você virar um professor de queijo. É muito mais amplo. Então, um empresário de queijo, vamos lá, uma pessoa que tem a sua fazenda, ele não é o produtor, ele organiza toda aquela cadeia, ele tem a sua equipe. Ele é um queijeiro? Ele só é um queijeiro se ele tiver a noção dessa complexidade, se ele agir como um queijeiro. Uma pessoa que produz queijo, aquela que está com a mão na massa, ela é queijeira? Ela é queijeira no sentido de produção, de estar fazendo queijo, mas será que ela entende a complexidade toda da sua atividade? Então estou querendo dizer aqui que ser queijeiro é muito mais do que trabalhar com queijo. Ser queijeiro é muito mais do que você ter uma loja, do que você ser um vendedor, do que você ser um produtor, do que você ser um digital influencer de queijo, trabalhar com mídias digitais de queijo como o Igor que está aqui comigo fazendo todo esse trabalho. Muito mais do que você ser uma pessoa que está no campo ajudando o produtor. A gente precisa entender que o que era o queijeiro há 20, 30 anos atrás, de simplesmente pegar os queijos e fazer chegar no consumidor e nas empresas, não tem mais espaço. A gente não tem mais espaço para pessoas nesse novo mundo, nesse novo mercado, que sabem muito sobre técnica, sabem muito sobre produzir um queijo, mas não entendem
o restante que está envolvido. Então não adianta você chegar e fazer um curso, vai lá para a Europa, faz um curso de 5 dias, como se tivesse feito um curso de 5 anos, vem para cá e fala, agora eu sou um mestre. Não é assim, não é assim. Terceiro ponto importante, para quem já está chegando, bom dia. Terceiro ponto importante, quando a gente fala dessa profissão, dessa maneira de atuar, né, de você trabalhar com queijo, e a gente fala e traz para isso a questão da complexidade, vamos tentar entender o que é o universo queijeiro. Né? Por que o Brasil tem se despontado como um país assim, muito importante nessa nova cena queijeira? Porque a gente está falando de diversidade, a gente está falando de biodiversidade, de você saber que vizinhos de porteira, como a gente falou ontem, que vizinhos de porteira, eles simplesmente fazem tudo igual e os queijos saem diferentes. Agora você imagina um queijo na região sul e na região norte do país. Né? Tudo muda. Então a gente tem muita biodiversidade. Por ter muita biodiversidade, você tem diversidade de produções, diversidade de queijos, de maturações. Né? E a partir deste universo de um país continental, que é o Brasil, a gente começa a perceber que o queijeiro, que é a pessoa que está lá com a mão na massa, nessas muitas atribuições que o queijeiro tem, né? Ele precisa ter esta complexidade também. Então nós estamos falando de cultura. A gente está falando de você que trabalha com queijo, que está na propriedade, que está na fazenda, no mundo rural, ou lá na sua loja, no mundo urbano, ou numa universidade, não importa qual a sua profissão ligada ao mundo do queijo, você precisa entender a cultura a qual você está inserido. Então não adianta mais você falar, não, eu sou um ótimo produtor de queijo, eu sei todas as técnicas, né, eu entendo tudo sobre os fermentos, eu sei todos os tempos, eu entendo de maturação, se você não compreender, né, a cultura do seu país. Então quando a gente fala de cultura queijeira, quando a gente vai muito para o Instagram em falar em disseminação de cultura queijeira, a gente está falando, né, desta compreensão macro do que é ser queijeiro. Então se você já tem a técnica, se você já está especializado em um assunto, vamos começar a entender durante a nossa conversa aqui de hoje quais as outras possibilidades de aprofundamento para que você possa realmente falar, eu sou um queijeiro, eu entendo realmente como é o meu país, o que está acontecendo na minha cena queijeira hoje. Né? E nesse sentido a gente vai fazendo algumas brincadeiras. É nesse sentido que a gente começa a entender que quando o queijo ele nasce e ele vai ganhando complexidade, porque ele é um alimento vivo, é porque nós que trabalhamos com isso damos esta possibilidade para o queijo. Né? Então a gente acaba sendo um instrumento, a gente tem falado muito sobre isso, a gente acaba sendo um instrumento para essa manifestação natural acontecer, com algumas interseções do ser humano. Então a partir do momento que a gente consegue compreender o clima todo, né? A questão geográfica, a questão histórica, a questão do manejo do pasto, a questão dos animais, todo o processo produtivo, maturação, a gente começa a entender que se a gente der vazão a essa vida daquele alimento sagrado, ele vai se tornar um alimento complexo. Ao se tornar um alimento complexo, que vai chegar na mesa das pessoas, das famílias, né? As pessoas entendem que naquele alimento contém sabor, contém história, contém principalmente uma nova história que está sendo contada por todos nós e contém uma profissão nova. Né? Pessoas que estão trabalhando com algo que é muito prazeroso. E acho muito importante que tem bastante gente, né, seguindo essas nossas lives, seja agora no Café com Queijo, seja a queijaria na tela lá atrás, né, essa questão de começar a pensar, a gente tem que se desalienar. E quando a gente fala desalienar, quando a gente fala pensar, não é assim, eu não gosto de ler. Ninguém está falando para todo mundo só ler. A gente está falando para abrir a mente. Então, para nós, um queijeiro, ele é um ser pensante. Ele é um ser que procura se desalienar o tempo inteiro. Que procura entender toda essa complexidade. Entender que nós estamos vivendo um momento único no Brasil. Se você, como nós aqui da queijaria, está trabalhando com queijo hoje, ou para quem está chegando nesse universo, entenda, daqui a 10, 20 anos, o que a gente está fazendo hoje vai ser história. Acredito piamente que a gente está fazendo história. Que a gente está tendo a oportunidade de ser o único país com essa contextualização muito recente
de estar formando, né, uma massa crítica, como eu tenho falado todos os dias, para que a gente seja reconhecido como um país que tem uma história a ser contada de queijo, recente, contemporânea, mas com muito conteúdo, com uma cadeia que está sendo formada aos poucos. Tem os seus solavancos, tem os problemas de qualquer cadeia que se forma, né? Mas de pessoas que estão entendendo a profundidade que é trabalhar com queijo. A gente consegue colocar a nossa vida nesse queijo, sendo produtor, sendo lojista, sendo educador, né? E assim por diante. Bom, quando a gente fala, inclusive eu brinquei hoje de manhã, né, que a gente fala que queijeiro que não pensa morre frescal. Repito, né, presta atenção nessa frase para não parecer pejorativa. Queijeiro que não pensa morre frescal. O que a gente quer dizer com isso? Ninguém está falando mal do frescal, óbvio que não. Eu adoro o frescal também. O que a gente está falando é que se a gente não reflete, se a gente não consegue entender a profundidade de todo esse nosso trabalho, a gente vai simplesmente trabalhar com queijos que depois de 2, 3 dias estão prontos. A gente precisa ganhar essa complexidade. E essa complexidade não se ganha da noite para o dia. Não dá para depois de 3, 4 anos trabalhar com queijo e achar que você já sabe tudo, e achar que você já pode simplesmente se considerar um mestre no assunto. Então a gente tem essa mania, né, da formação, de pegar um diploma, pegar um título. Tem muita gente que faz curso na queijaria conosco e a gente dá os certificados, né? Aquele certificado do curso de 1 dia, de 3, de 5, ele serve. Pode fazer um quadro, né? Muita gente coloca nas paredes, a gente fica até lisonjeado com isso, mas aquilo é simplesmente uma porta de entrada para a sua mente começar a entender quais os caminhos que você pode chegar. Não simplesmente para falar, fiz um curso, agora eu sou, né, um doutor no assunto. Fiz o curso e agora eu posso só sentar, amarrar a vaca na sombra que a vida está feita. É muito importante essa questão da complexidade do pensamento. E em muitos momentos da queijaria, quando a gente provoca essa reflexão, as pessoas se assustam. A gente está vivendo um mundo, né, onde quanto menos se pensa, mais intolerância a gente tem, mais ódio a gente tem. Quanto menos a gente compreende toda essa complexidade do campo, essa complexidade de entender desde o manejo, passando pela maturação, chegando nas pessoas, trazendo essa história toda, quanto menos a gente pensa, reflete sobre isso, mais a gente vai se tornar uma cadeia comum. Mais a gente vai ficar vendendo a mesma coisa que a indústria vende. Então nós do mundo artesanal, né, que a gente está em evolução, construindo essa cadeia, tentando compreender todos esses processos, a gente precisa debater. Então vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma live ou qualquer coisa que a gente fala sobre o queijo e conta sobre a história e realmente fala do sabor e coloca aquelas imagens quase que pornográficas de um queijo, né, delicioso, é uma loucura o que acontece no Instagram, né? Agora, vai fazer um debate, por exemplo, de algumas questões profundas aí do campo, sociológicas do campo. Ninguém quer saber. Então a gente precisa começar a entender que cultura queijeira é debater a nossa sociedade. E não debater de uma maneira vazia, assim, vamos falar, tal, porque é bonitinho. Não, é compreender que todas essas questões socioambientais, como eu tenho falado, elas trazem para o produtor uma compreensão do seu projeto, uma valorização do seu produto. Em última instância, as pessoas vindo visitar o produtor. Então, quanto menos a gente falar que é profundo conhecedor do assunto, e quanto mais a gente abrir a nossa mente, isso é ser queijeiro. Então, ser queijeiro para nós é um ser pensante. Você pode ser produtor de queijo e não ser queijeiro. Você pode ser produtor de queijo e ser queijeiro. Você pode produzir queijo, saber a técnica, mas entender de tudo um pouco nesse mundo do queijo e saber conversar sobre o assunto. Porque a gente participar de encontros técnicos, onde fica um falando, não, porque eu trabalho com fermento X e você está errado, você tem que trabalhar com coagulante e tal, a sua temperatura está errada, você precisa aumentar meio grau, não, você está usando essa madeira aqui, não, isso aí é debate técnico, né? Isso é uma coisa de cada um achar os seus caminhos. O mundo
do queijeiro não é só esse. E não é só a produção. É aquela pessoa também que recebe, né, todos esses queijos nas cidades para poder trabalhar, para poder educar o consumidor, e ao educar o consumidor a gente vai vendendo, uma questão natural do sistema que a gente vive, mas também com informação. Por isso que a gente falou que quem trabalha com queijo em autoatendimento não vai para frente. Não vai, precisa de informação. A gente está ensinando as pessoas, nós estamos aprendendo, né, uma nova forma de se alimentar, de se relacionar com o alimento. Bom, contextualizando agora um pouco mais. Quando a gente começou a queijaria, lá em 2008, na verdade eu comecei a estudar sobre queijo em 2007, comecei a resgatar a história da minha infância com meu avô queijeiro, e aí em 2008 eu já comecei a viajar, a trazer queijo da canastra, e as coisas foram acontecendo. Quando a gente abriu a loja física, porque a gente abriu a loja virtual em 2008, mas a loja física na Vila Madalena, que todo mundo conhece hoje, só em 2013, quando a gente abriu essa loja e começamos a trabalhar, as coisas começaram a acontecer, a gente olhava para o lado e falava, e agora? Quem vai trabalhar com a gente? A partir do momento que eu precisar que alguém me ajude aqui a trabalhar, entender, vender queijo, como é que faz? Não tinha mão de obra especializada, né? Como ainda tem muita deficiência nesse sentido. Então quando a gente fala o que é virar queijeiro, a gente começou a entender que existia esse vácuo que era muito importante a gente atuar, porque eu tenho uma formação de professor, a minha área é a sociologia da educação, então eu comecei a entender que assim, já que não tem pessoas que trabalham com isso, vamos tentar formar pessoas que já tenham, né, essa base muito sólida. Então lá em 2014, um ano depois da queijaria, a gente passou a fomentar vários cursos. O primeiro curso da queijaria foi em 2014, um curso que durou bastante tempo, com algumas viagens, começamos a formar algumas pessoas, e de lá para cá a gente não parou, sempre com essa lógica. Então quando as pessoas vêm fazer um curso comigo, com o Lucas, que é nosso coordenador técnico, que cuida de toda a parte de produção, e vem fazer um curso para aprender sobre queijo, e aí ela sai com uma receita, como eu comentei ontem, e fala, legal, já tem a receita, vou fazer, tá tudo certo. A gente fala o tempo todo, não é isso. Nós somos aqui disseminadores de sementes, plantadores de sementes, para que as pessoas peguem aquele conhecimento e passem a se relacionar com ele. Então essa é a forma que a gente tem trabalhado desde sempre, lá desde 2014, já estamos aí para 7 anos fazendo nossos cursos. Ao fazer essa formação, né, a gente começa a entender que existe um universo muito grande a ser desenvolvido. Porque a gente começa a perceber que algumas pessoas, é a minoria, mas que algumas pessoas começam a entender a importância de falar do nosso país, da nossa cultura, de olhar outras culturas queijeiras e muito mais tradicionais e antigas que a nossa, porque a nossa história é nova, a gente não tem às vezes essa noção de como a nossa história é nova. Tem muita gente que fala, pô, nosso país é uma porcaria, então a gente tem muito pouco tempo de história. A gente está tratando de questões estruturais muito graves do início da nossa história, que se elas não forem tratadas a gente não vai avançar, mas está avançando. Eu olho para os meus filhos e vejo que as coisas estão avançando. Então quando a gente percebe que uma minoria consegue entender que a gente pode olhar para os queijos europeus como referência, mas não como algo a ser copiado, a gente percebe que tem muita gente entendendo que a gente está falando de uma nova forma de consumir, de uma nova forma de produzir, de entender todo esse contexto queijeiro. Então quando eu vivo aqui falando, nos nossos cursos, no Instagram, por onde a gente fala, todas as consultorias que a gente fala, que a gente precisa perder esse complexo de vira-lata, é nesse sentido. Tem muita gente que confunde e fala, não, porque ele pratica xenofobia, ele acha que o Brasil é acima de tudo. Muito pelo contrário. A gente está aqui para entender que existem muitas referências a serem levadas em consideração, mas para a gente construir o nosso jeito, né, de ser queijeiro. Então vamos lá, já para quem está chegando aí nos últimos momentos. A gente explicou o que é ser queijeiro, que é muito ampla essa profissão, que é um ser pensante, que precisa realmente entender muito de cultura, não só da técnica, e agora estamos mostrando que além de entender de cultura e também da técnica, você precisa ter a mente aberta para se relacionar com pessoas. Então lá no final da nossa live nós vamos colocar alguns atributos aí para você que está, bom,
estou pensando em virar queijeiro ou sou queijeiro, será que a gente está no caminho certo? Dentro da nossa visão, não estou aqui para falar o que é certo e errado. As nossas lives são sempre mostrando aquilo que a gente acredita ser, né, o melhor dos caminhos, pelo que eu aprendi aí na vida de estar sempre nas fazendas. Para quem não conhece o nosso trabalho, não é um trabalho de loja, né? A loja é um dos projetos da queijaria. O nosso trabalho é disseminar conhecimento, é conhecer produtores, levar informações, conhecer e aprender bastante. Então, nesse sentido, a gente tem a mente aberta e desenvolve relações humanas. Por isso que alguns queijos não ficam muito tempo na queijaria. Tem queijos maravilhosos que a gente sabe que estão por aí e que não estão na queijaria porque a gente não conseguiu desenvolver uma relação humana de duas vias, de duas mãos. Porque tem gente que está interessada simplesmente só em vender. E a queijaria não está interessada em produtores que queiram só vender. A gente está interessado em produtores que tenham, sim, um queijo maravilhoso, que tenham uma história a contar, mas que queiram se relacionar, que queiram entender que fazem parte de uma cadeia em evolução, de um novo momento histórico de construção do que é o queijo artesanal no Brasil. Então a gente acaba não levando à frente algumas relações por esse sentido. E estamos sempre abertos aqui para conversar, para entender o momento de cada produtor, né? Teve muitas histórias que começaram bem e terminaram mal, outras começaram mal e terminaram bem. Então a gente tem que parar, né? A gente, é um assunto muito brasileiro hoje, essa questão da intolerância. A gente tem que estar aberto a novas possibilidades, a projetos que fazem a sua revisão. Como eu falei aqui ontem, né, que tem acontecido bastante, que o nosso ego atrapalha em alguns momentos, e aí a gente acaba... Fiz uma brincadeira ontem, né, que tem muito produtor que usa menos a bota, né, para trabalhar, e a bota que está na lama, e está trabalhando mais de sapatênis. E até brinquei também, né, menos Instagram e mais terra, mais produção, né, mais queijo. Óbvio que é importante o que a gente está fazendo aqui, estamos no Instagram agora. Mas não dá para passar o dia inteiro no Instagram, senão você perde a noção. Nós aqui da queijaria, a gente passa o tempo inteiro conversando, debatendo, criando coisas novas, abrindo possibilidades. Os nossos celulares aqui, cada um na sua área, está sempre aberto para as problemáticas que vão acontecendo com relação à produção, com relação à maturação, com relação às consultorias que a gente faz. Nessas lives aqui, acaba a live, um monte de gente vai para a bio, pega o nosso WhatsApp e começa a fazer perguntas e trocar ideia com a gente. Você pode me ajudar nisso, você pode me ajudar naquilo, estou com esse problema. Esse é o nosso trabalho. Pelo fato de ter sido pioneiro, que pra gente, a gente não se empolga com isso, mas assim, está há muito tempo vendo as histórias, a gente consegue entender, olhar para um produtor, ver aquela cena e por experiência falar, isso aqui não vai dar certo. Você vai visitar uma loja, você entra no Instagram, que às vezes as pessoas pedem, pô, olha, eu estou trabalhando dessa maneira, aí você olha como aquela loja trabalha e a gente começa a conversar e fala, não vai dar certo. Pode dar certo hoje, porque tem muita gente que a gente fala assim, ó, não vai dar certo, e a pessoa fala, não, mas está dando certo. Estou vendendo bem, estou faturando. Aí, assim, eu sempre falo a mesma coisa. E quem falou que dá certo é faturar bem? Né? Primeiro que tem um monte de faturamento que não é saudável. Eu falo sempre isso, quer dizer, você prefere faturar 100 mil e gastar 98 e sobrar 2, ou faturar 10 mil, gastar 8 e sobrar 2? Muito menos trabalho, muito menos energia. E a segunda coisa é o que você está vivendo hoje. O mercado está aquecido. Quem está entrando hoje, está entrando muitas vezes nadando de braçada. Tem muitos estilos de queijo que só alguns produtores fazem. Daqui a 5 anos não vai ser assim. Então, quem está se acomodando e achando que por ser produtor é só, né, tá tudo certo, já estou com meu mix de queijo, agora eu posso virar estrela, não vai dar certo. Aquele lojista que está vendendo muito bem hoje, fala, já achei o meu negócio, também não vai dar certo. A gente está falando de alimento vivo. Se o alimento é vivo, o produtor, o maturador, o afinador, o lojista, o educador, todas as profissões ligadas ao mundo queijeiro são dinâmicas, são vivas, precisa estar sempre em evolução. E isso não é aquela frase feita de tipo, é só estudar, vamos lá, só ler, só... Não é só isso. É interpretar. É você fazer reflexões. É isso que a gente tem insistido o tempo todo. E aí algumas pessoas param no tempo. E ao pararem no tempo, vai dar 4, 5 anos, essa cadeia está em formação e você vai ficar para trás. Então quem está indo bem economicamente hoje, se o seu projeto é um projeto de curto prazo, lamento. Daqui a 2 anos, 3 anos, você não vai estar nem assistindo às nossas lives, você vai estar trabalhando com alguma outra coisa. Bom, depois disso, né, que a gente foi
fazendo os nossos cursos e percebendo que a gente precisava disseminar essa cultura queijeira, começaram a acontecer algumas coisas na vida da queijaria. E uma delas que foi muito interessante foi que durante um tempo eu prestei uma consultoria para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar ele era mantenedor de uma escola no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, que se chama Nata, um projeto maravilhoso. Por isso que eu não gosto de demonizar, né? Que às vezes as pessoas falam, não, tem que ser só por esse caminho. Eu não gosto de ser radical. Então fui entender esse mundo, fui entender a indústria, fui entender como que é essa loucura do grande varejo, onde a maioria do queijo chega na população. Eu achei fundamental compreender todo esse processo. E ao adentrar essa escola, né, o Nata, que eu comecei algumas vezes e trocar ideia com os alunos, fazer palestras, tal, fui conhecendo alguns jovens que me inspiraram muito a entender que existia uma possibilidade de você, desde muito cedo, se tornar um queijeiro. O que para mim, que me tornei um queijeiro muito depois, meus 30 e poucos anos, né? Eu comecei a perceber que eu poderia juntar as duas coisas que eu mais gosto na vida, que é comer e educar. Eu a vida toda trabalhei com crianças, com adolescentes. A gente teve um acampamento infantil, trabalhei dando aula, depois fui professor universitário, né, de sociologia da educação. Aí a hora que eu vi esse mundo todo, estamos falando de alimento vivo, estou entendendo que aqui na Canastra agora os produtores estão se organizando, então a região está frutificando, vira referência para vários outros lugares. Vários produtores que estão resgatando a sua história e estão se tornando referências também em pouco tempo. E falta a base, falta as pessoas para trabalharem com tudo, seja no campo ou na cidade. Eu juntei as duas coisas, conheci alguns desses jovens, comecei a entender que a gente poderia desenvolver, né, esta formação, não só lá no Rio de Janeiro, no Nata, embora a gente valorize demais e troca muita ideia, mas falei, vamos fazer algum outro projeto que traga essas pessoas, que crie oportunidades. Até porque o Nata está inserido numa região onde não se tem muita oportunidade para você ser quem você é. E o projeto da queijaria dará abertura à possibilidade das pessoas serem quem elas são. Aqui na queijaria, quem quiser trabalhar de cabelo verde, trabalha. Quem quiser trabalhar de cueca, trabalha. Aqui cada um pode trabalhar do jeito que quiser, né? A gente tem os nossos procedimentos, a gente tem a nossa forma de funcionar, no sentido de atender o cliente, o consumidor, mas aqui as pessoas elas podem ser quem elas são. E o que o jovem mais quer? O que o jovem num país desigual como o Brasil precisa? Ele precisa de respeito, precisa de oportunidade e simplesmente você dá vazão para todos os dons que qualquer ser humano tem. Quem já está na meia idade aqui como eu sabe, quando a gente foi jovem a gente quer realmente oportunidade, a gente quer que as pessoas acreditem que a gente pode sonhar os nossos sonhos. Então nesse sentido a gente começou a desenvolver o Filhos do Queijo, que foi um projeto que começou em 2017 para formar jovens, que ainda existe. A gente está 100 turmas hoje, vamos começar uma em breve. Então, para quem é jovem, ou para quem conhece jovens aí de 16, 17, 20, 25 anos, que estão começando a sua vida profissional, em breve a gente vai divulgar uma nova turma, o Filhos do Queijo, que é uma formação de A a Z, né, que a gente fala desde a base de queijo, de história, a base de ingredientes, a base técnica, passando por maturação e principalmente entrando nessa questão comportamental, cultura. Então todo mundo que trabalha na queijaria, o Igor que cuida das mídias digitais e já fez de tudo, já trabalhou em vários projetos, porque todo mundo aqui na queijaria roda bastante e vai aprendendo sobre tudo. Então o Igor faz essa parte hoje. O Lucas, que foi a primeira pessoa que eu conheci lá no Nata, que eu conheci ele ainda muito moleque ainda, e hoje ele é o coordenador técnico da queijaria, é o nosso grande exemplo para que a gente possa trazer novos jovens, então ele inclusive faz esse papel hoje. Então, se você hoje é um produtor, tem uma loja e não tem essa mão de obra especializada, fala com a gente está sempre tentando ajudar para colocar pessoas que amam queijo, que são pensantes, que querem trabalhar com queijo de uma maneira complexa, por causa desse nosso viés educador, né? Então, falei do Nata, da contextualização do Nata, começamos com os cursos lá atrás em 2014, depois
o Nata na sequência, depois o Filhos do Queijo, e essa história de formação nunca mais parou. Sempre com este contexto, tá? Sempre com este contexto da complexidade. Quem chegou depois, estou falando pela terceira vez, técnica qualquer um aprende. Tenho brincado aqui, meu amigo, minha amiga, técnica qualquer um aprende. Não se ache porque você é um grande produtor de queijo. Queijeiro não é isso. Você pode começar a achar que você é queijeiro quando você entender o que é cultura queijeira. Quando você largar o complexo de vira-lata, de achar que os melhores queijos do mundo é Brie, Gorgonzola, Roquefort e Grana Padano. Quando você parar de falar parmesão. Ouviu? Quando você parar de falar parmesão. Porque parmesão é um queijo da indústria. Né? Então, quando a gente começa a entender, parmesão aí é isso, meu queijo é essa linha, mas não é um parmesão, eu tenho só uma referência. Eu faço um queijinho de mofo branco, mas não é brie. E o meu queijo de mofo branco é branco porque eu uso tal tipo de fermento, porque eu tenho tal tipo de alimentação, porque o meu processo produtivo está inserido em toda essa questão, então eu estou contando a história da minha propriedade, da minha cidade, da minha equipe, do meu grupo, sabe? A gente começa a falar de cultura. Cultura, na verdade, é isso, né? Já a partir do momento que a gente começa a ter o que contar, a gente começa a fazer interações históricas, interações pessoais. Então, queijo é isso. Quem ainda está fazendo o mesmo queijo, embalando a vácuo e fala, mas meu mercado é esse, ótimo, você não está na mesma sintonia que a gente. E para quem não viu a live de ontem, produz o Frescal, produz o Minas Padrão, ótimo, mas calma, vamos fazer uma transição, porque esses queijos que podem ser muito bons, muita gente fica chateada, pô, mas meu Minas Padrão vende pra caramba, é maravilhoso, mas será que não compram o seu Minas Padrão da mesma maneira que compram uma bolacha com validade de 3 anos? Que vão só lá na prateleira, pegam, trazem para casa, comem, e aí vira só uma gasolina, né, para encher o tanque? Será que o seu queijo é vivo? Será que você produz, já coloca no vácuo e tem saída e o seu projeto é simplesmente econômico? Ótimo, você tem todo o direito, mas nós não estamos falando de queijo vivo. Nós não estamos falando de complexidade, nós não estamos falando de ser queijeiro. Né? Nós não estamos falando dessa nova cena artesanal. A quantidade de produtores que nos procuram para consultoria através do projeto do DNA, que é o Lucas Cordeiro. A quantidade de produtores que vão lá na loja conversar com a gente para falar, pô, eu quero adentrar esse mundo. Como que dá para eu fazer esses queijos mofados? Como que dá para eu compreender essa nova cena queijeira de trazer o meu território e tudo aquilo que eu sonho para o meu queijo? É muita gente. Então a gente percebe que as coisas estão mudando positivamente nesse sentido, porque as pessoas querem dar vazão aos seus sonhos. Elas querem ganhar dinheiro, querem pagar suas contas, querem ter uma vida tranquila, seja na cidade ou no campo, mas elas não querem mais simplesmente viver, pagar as contas e sem ter uma identidade própria, sem poder olhar para o seu queijo e ter orgulho do seu queijo, sem olhar para a sua loja e ter orgulho da sua loja, sem ir lá dar uma aula e falar, caramba, eu estou falando de uma coisa que é genuína, que é nova, que a gente está estudando, que a gente está produzindo uma nova cultura. Então, esse contexto é muito mais complexo. Então, por isso que ser queijeiro é ser pensante. Com isso a gente começou a fazer uma especialização da equipe da queijaria. Então algumas pessoas que vão lá na loja, que é um dos nossos projetos, elas usam uma palavra que é bem interessante e vão até para a internet, para o Google, para qualquer lugar fazer comentários, e algumas falam que saem da queijaria e se sentem constrangidas. A gente demorou para entender isso, porque a gente não está aqui para constranger ninguém. E quando elas se sentem constrangidas, a gente começou a perceber porque quando se vai comprar um queijo na queijaria, e várias outras lojas, a gente vive indicando projetos maravilhosos aí pelo Brasil, que alguns que a gente conheceu pessoalmente, que nasceram aqui dentro nos nossos cursos, tem inúmeras lojas que nasceram aqui, que a gente o tempo todo fica indicando, mas vários outros também que a gente conhece, que sabe que são sérios, porque mostram uma complexidade muito grande. Quando essa pessoa chega na loja e se sente constrangida, ela se sente porque ela veio comprar um queijo e ela sai cheia de informação. Ela sai compreendendo um novo universo. Ela sai entendendo que ela não estava comendo queijo, ela estava comendo plástico. Ela não estava comendo queijo, ela estava enchendo o tanque. Ela não estava se relacionando com o alimento, ela estava simplesmente comprando a sua ração. E a queijaria procura ser uma loja, um projeto de cultura brasileira. Nós não somos um pet shop, né? A gente não vende ração. A gente vende reflexão. A gente trabalha diálogo. A gente trabalha a construção dessa nova cena da alimentação viva.
Porque a gente está há décadas comendo lixo. Senão não teria tantos casos assim de câncer, tantas doenças ligadas à alimentação, né? Pode acontecer com qualquer um, tal, são inúmeros os fatores, mas um deles é essa alimentação, né? E eu não estou falando aqui mal da indústria, como eu falo sempre. Está cheio de pequenas, médias, até grandes indústrias que fazem trabalhos maravilhosos. Mas está cheio de lixo também. Está cheio de lixo que o projeto é simplesmente abastecer as prateleiras de ração para a gente achar que está alimentado, mas no final das contas a gente não se relacionou com nada, não entendeu nada. E assim, precisamos aprender a praticar diariamente, né, o ato político de escolher os nossos alimentos. Então a queijaria está inserida neste contexto. A especialização das pessoas da nossa equipe está inserida neste contexto. Então, quando a gente toma um café da manhã desse e conversa de queijo, a gente fala, nossa, que gostoso, né? A gente faz uma análise sensorial, inclusive é o tema da sexta-feira. Vai ser bem interessante. Sexta-feira nós faremos uma análise sensorial de alguns queijos e vai ter produtor convidado. Vai ser a única live que vai ter um produtor, um consumidor junto comigo aqui, cada um nas suas casas, fazendo uma análise sensorial dos seus queijos. Então a gente faz o nosso café da manhã e fala, gostei, não gostei, que amargor, que acidez, assim por diante. Mas a gente também depois entra quem é esse produtor, como que ele está inserido, bom, por que será que ele está indo para esse caminho, porque está cada vez menos olhando para a produção e mais olhando para o marketing, né? Os queijos da queijaria, quando as pessoas chegam para conhecer, que tem toda aquela nossa mesa, hoje a gente não está conseguindo fazer degustação, não podemos, né, por causa da pandemia, mas quando a gente chega e faz uma degustação dos nossos queijos, os nossos queijos que são dos produtores queridos que a gente vai desenvolvendo e vai desenvolvendo relação principalmente, os queijos estão à disposição e quando você faz uma degustação nem rótulo tem. E tem muito produtor que se assusta com isso. Pô, mas eu faço todo um trabalho, tal, pego o meu queijo, rotulo, aí chega na queijaria, na hora que você abre, a pessoa não sabe nem se é meu queijo ou se não é. E o que a gente fala para os produtores? Olha, aqui na queijaria, as pessoas que vêm aprender sobre o seu queijo, porque elas não vêm só comprar. Se elas vêm só comprar, a gente traz para esse caminho. Mesmo quando a pessoa está correndo, a gente fala, olha, você está correndo hoje, mas na próxima vem, porque a gente tem muita informação. Então quando a gente está com o seu queijo na mão, cortando um pedaço, ensinando sobre quem é você, ensinando sobre a sua região, falando sobre essa cultura queijeira, combatendo o complexo de vira-lata e essa visão eurocêntrica que só nos atrasa, né? Então, quando a gente fala disso para as pessoas, a gente não precisa de um rótulo. É muito mais vivo, muito mais saudável no sentido de desenvolvimento da cadeia, a gente mostrar o queijo, comer com a pessoa, conversar sobre isso, do que falar, nossa, que rótulo bonito, teve todo um estudo, combinou muito bem o laranja com verde aqui, né? Nós estamos falando de comida viva. Então, diante dos projetos que a gente percebe por aí, em todos os níveis, a gente percebe que tem projetos voltados para educação, para a cultura, para o aprendizado desses novos sabores. Então tem muito produtor, por exemplo, para ficar mais fácil, muito produtor que recebe e tem o seu bistrô, tem um café, faz degustação com as pessoas, abre a sua propriedade com os limites, óbvio, né? Mas para as pessoas entenderem todo esse contexto, e está procurando relacionamento. Está procurando, tudo bem, tem a geração de renda que é importante, tem turismo rural, tem o comércio local, tem muita coisa envolvida, mas está falando de vida, né? Está falando de desenvolvimento da capacidade das pessoas compreenderem esse alimento vivo. Agora, tem muito produtor que gasta milhões, tem um queijo muito bom, tecnicamente perfeito, e está lá simplesmente tratando as pessoas como gado, né? Quanto mais chegar e quanto mais comprar, melhor. Quem conhece o mundo Disney aí vai entender, né, o que eu estou falando. Você vai lá numa atração, brinca, a hora que você acaba, né, de brincar, você cai numa lojinha. E aí aquela lojinha é perfeita. Então, como projeto econômico, beleza, mas não está agregando nada. Eu não acredito nesses projetos. Eu acredito que pelo caminho que a gente está indo, na construção desse nosso mundo queijeiro, quem não entender essa complexidade, quem não trabalhar com interação, quem não estudar, quem achar que basta só técnica e depois replicar essa técnica, por isso que a gente fala tanto da necessidade de rever essa questão do padrão, quem não compreender o que a gente está construindo coletivamente vai morrer na praia, vai literalmente ficar lá só no soro, né? Então é isso que a gente tem buscado, desenvolvendo esse modo diferente de ser queijeiro, respeitando inclusive aquele
tom pejorativo que se tinha do atravessador de queijo, porque tem muita gente hoje que vai buscar queijo lá na fonte, revende esses queijos na sua comunidade, nos seus projetos, mas revende de uma maneira a trocar, informar, mostrar para as pessoas que existe toda essa cena. Então é muito complicado quando a gente fala assim do que é o certo ou errado nesse mundo queijeiro, né? Eu acho que o importante é você estar contribuindo de alguma forma para esse momento. Aí tem muita gente que fala, nossa, muita filosofia, né? Contribuir, eu não quero contribuir nada, eu quero só fazer o meu projeto, eu não acredito em projeto. Teve algumas pessoas que se relacionaram com a gente em parcerias e chegam uma hora e falam, nossa, que saco, mas só fala de projeto. E aí eu falo sempre a mesma coisa, nós somos assim. Agora tem uma coisa também, se você não entender isso, o seu projeto, que você pode achar que não é, que é só uma loja ou só uma produção, vai morrer em breve. E eu torço para que esses projetos não andem, porque a gente não está falando de desenvolver cultura, não está falando de desenvolver relações, não está falando em olhar para o nosso país. Agora, se você faz tudo isso, as coisas vão dar certo, inclusive economicamente, você tem uma sustentabilidade financeira. E eu não estou falando isso por achismo, eu estou falando isso porque a gente conversa com gente o tempo todo. Esse é o novo consumidor, é o novo público que come esse tipo de queijo, que está entendendo que é artesanal. E como a gente vem falando aqui, aumentando sempre a base, cada vez democratizando mais o acesso. Cada vez mais as pessoas vão perguntar como que é o seu projeto, você querendo ou não falar esse nome. As pessoas vão perguntar cada vez mais como é a questão dos animais, como é a questão da sua produção, maturação. Então, a gente tem que começar a ganhar profundidade. Como eu brinco sempre aqui, já brinquei na segunda-feira sobre produtores. É muito fácil falar que você trabalha com vacas felizes, né? É muito fácil fazer um folhetinho bonitinho, com um desenho bonitinho de uma vaca, de uma cabra. Olha, eu trabalho com ovelhas felizes. Ótimo, tomara que sejam, mas você precisa fazer com que todo mundo desse processo esteja realmente feliz. Porque o consumidor não cai mais nesse engodo. Né? O consumidor, as famílias que estão procurando comida viva, que estão procurando se perguntar o lixo que comiam e que não podem comer mais, eles estão querendo entender toda essa complexidade. Então, ser queijeiro é falar dessa complexidade. É entender todas as nuances do campo à mesa. Muito importante as pessoas falarem de sabor. Ah não, mas se o meu queijo for gostoso, tudo está resolvido. Não está não. Pra gente não está. Pra gente é só o começo. Pra gente isso é só o que você precisa realmente fazer para que o seu produto, para que o seu queijo seja entendido pelas pessoas como algo diferente e espetacular. Mas depois disso tem muita coisa, então tem que estudar. Por isso que a gente faz nossos cursos. Bom, avançando, né? Você pega essa questão de ser queijeiro e agora vamos trazer para a queijaria. Tem muita gente que eu estou vendo aí que trabalha com queijo e que tem dificuldade de ter pessoas engajadas, que não venham só para bater ponto, trabalhar, ganhar seu salário e ir embora, né? Isso faz parte do mundo do trabalho. Eu que estudo trabalho e lazer, a gente procura diferenciar muito isso. A área da sociologia que eu me especializei é essa, né? A gente sabe claramente que todo mundo prefere estar numa praia do que trabalhando. Mas enquanto está trabalhando, dentro desse mundo queijeiro precisa desse envolvimento e dessa complexidade. Então hoje, por exemplo, a gente está com 2 vagas abertas, né? Então estamos com 2 vagas abertas para trabalhar na queijaria. Inclusive quem se interessar, entra na nossa bio, fala com a Isabelle para preencher o nosso formulário para vir trabalhar com a gente. São 2 vagas de entrada, para trabalhar na loja, para trabalhar junto com a gente nas montagens. E aí, conforme a gente vai conversando, eu estou contando isso para falar especificamente de como a gente vai determinando quem vai trabalhar com a queijaria. E acredito que vários lojistas façam isso, que vários produtores também. Bom, eu preciso de alguém para trabalhar aqui na sala de queijo. Eu preciso de alguém para trabalhar, né, no campo. Como que a gente vai pensar? Quando a gente pensa, no nosso caso aqui, quem vai trabalhar na queijaria, a gente vai fazendo a descrição lá do cargo e é bem isso, quer dizer, precisa ser uma pessoa aberta, precisa ser uma pessoa que gosta de ter autonomia para desenvolver novos processos, para que possa dar vazão à sua criatividade. Então é uma pessoa que vai lá fazer a parte técnica, que vai aprender tudo sobre queijo, para poder fazer um atendimento exemplar, para poder fazer uma montagem de uma tábua, para poder montar um pedido para a nossa loja virtual,
aprender a mexer nas planilhas, que a gente tem controle de tudo, né? Vai ter que aprender toda essa parte técnica, mas precisa ser uma pessoa que quer ir além disso, que gostaria, depois de 1 ano, 2 anos, de fazer outras coisas. Não menores ou maiores. É muito importante o trabalho inicial que a gente tem lá em loja. Mas a gente olha para uma pessoa que quer sonhar, que quer entender esta complexidade. E às vezes, talvez seja uma crítica um pouco pesada, eu percebo que alguns negócios de queijo, que alguns empresários, seja na produção, seja lojistas e tudo mais, pensam assim: nossa, eu preciso de uma pessoa que seja muito boa, que saiba tecnicamente aqui fazer o processo, eu vou ensinar para ela, e aí depois está perfeito, está resolvido o meu queijo. Você acha que uma pessoa como essa, né, que vai chegar, mesmo que ela ganhe bem, você acha que uma pessoa como essa, depois de 3, 4 anos, vai aguentar fazer a mesma coisa? Dentro desse universo que a gente está colocando aqui? Onde existe a especialização, onde existe essa complexidade toda. Então já começa desde já a buscar pessoas que tenham esse perfil. E se você não tem esse perfil, eu acho que ele é um perfil que é fundamental para você começar a desenvolver. Talvez você não tenha e descubra que não é o seu mundo. Mas para quem está trabalhando com queijo, outra brincadeira que eu faço com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Para ter a contextualização. Mas se você trabalha com queijo, igual você trabalharia com capinha de celular, né, que você compra e revende a capinha, tá tudo errado na sua vida. Vá ser um ótimo vendedor, um ótimo profissional lá de capinha de celular. E em queijo não dá. Todo dia acontecem coisas, todo dia acontecem, entre aspas, desastres, que é o que a gente fala de respeitar o caos da natureza. O caos da natureza na produção, o caos da natureza em uma loja, então vão acontecendo coisas que a gente tem que lidar com essas situações. E se você não estiver preparado, o seu negócio não vai andar, a sua profissão, você trabalhando dentro desse processo também não vai andar. Por isso que precisa realmente do debate, da especialização e tudo mais, né? Vamos lá agora falar um pouco sobre as habilidades, a gente está na parte final aqui. Vamos falar um pouco das habilidades de um bom queijeiro. Seguindo aqui nosso roteiro. Primeira coisa, gostar de gente. Se você não gosta de gente, já é difícil. Fala, mas eu gostar de gente, eu trabalho com vaca. Mas você trabalha com vaca para fazer queijo. E depois quem come queijo é gente. Então se você não gosta de gente, você precisa começar a entender que outros formatos você vai conseguir achar para conversar com as pessoas, para falar sobre o seu queijo. Você pode não gostar de se relacionar, você pode gostar de ficar no seu canto, não é isso que eu estou falando. Você não precisa virar da noite para o dia uma pessoa super sociável, não é isso. Mas pelo menos entender que quem está comendo o seu queijo, né, está realmente querendo entender de onde vem esse queijo. Né? A pessoa quer, quem come queijo geralmente gosta de queijo, ou está aprendendo a gostar, né, de comer queijo, e quer saber de onde vem tudo isso. Então se você não se relacionar, se você ficar só com seus animais, não vai adiantar. Quando eu comecei para a canastra, você via muito isso, quer dizer, quanto mais os produtores se relacionam, pessoalmente, através das redes sociais, né, de uma maneira natural, as coisas começam a acontecer. Então a primeira coisa é gostar de gente. Segunda coisa é gostar do cuidar. Tem muita gente que não gosta de cuidar, não gosta de cuidar do outro, não gosta de cuidar de si, está sempre desleixado. Não estou falando aqui que tem que andar sempre alinhado e perfumado, não é disso que eu estou falando. Mas assim, cuidar de si, olhar para o seu próprio corpo, comer comida viva, entender a sua relação com o ambiente, né? Cuidar do outro, quer dizer, cuidar da sua equipe, cuidar dos animais, cuidar do planeta, da água que passa, da nascente que passa aí dentro do seu sítio. Né? Não achar que simplesmente, legal, comprou as coisas, está gerando lixo, não importa, um dia vai se desfazer. Então, esse cuidar é muito fundamental. Eu sei que alguns falaram aqui, pensaram aqui, bom, a hora que ele for falar das habilidades de um queijeiro, ele vai falar, nossa, tem que entender de temperatura e umidade, tem que entender de fermento liofilizado. Isso aí é quem vai virar produtor. E como eu já falei aqui pra gente, nem todo produtor é queijeiro, tá cheio de produtor que é robô. Aí não é a nossa praia. Então, nesse sentido, gente, cuidar, né? Processos muito bem definidos. E aí vamos entrar naquela questão do parâmetro, do padrão, né? Quando a gente fala de queijo que não deve ter padrão, porque a gente acredita que queijo artesanal não tem padrão nunca, ele tem parâmetro, você vai achar os parâmetros
da sua receita, você vai achar os parâmetros da sua maturação, você vai achar os parâmetros para você colocar esse queijo no mercado. E parâmetro é uma faixa, né? Dentro dessa faixa, ótimo, você precisa trabalhar com seus objetivos. A gente está fazendo o processo lá do Guia do Queijo, da avaliação nacional do queijo, dentro desse conceito, quer dizer, vamos tentar entender qual é o parâmetro, qual que é o objetivo do produtor para aquele queijo. Eu, quando faço uma análise do queijo de mofo branco, eu não fico fazendo uma análise técnica para ficar procurando defeitos, se aquele queijo está igual o que se aprendeu sobre queijo de mofo branco, porque o que a gente aprendeu é o brie camembert. Eu quero entender o que o produtor quer com o queijo dele. Qual é o objetivo do produtor ao colocar aquele queijo no mercado. Então ele tem alguns parâmetros, porque o padrão ele não vai conseguir, senão ele não está trabalhando com alimento vivo. E nesse sentido, para você conseguir parâmetros, você precisa desenvolver processos, procedimentos. Então tem muita gente que acha assim, artesanal então pode tudo. Muito pelo contrário. A gente que é do mundo artesanal, a gente estuda muito, a gente se aprofunda, a gente entende toda essa complexidade para colocar depois um queijo para as pessoas comerem, educa com isso, mas nem por isso é tudo solto. Tem ciência sim. Quem vier conhecer a nossa sede rural aqui, que a gente inaugura agora em outubro, vai entender isso. Vai entender quantas coisas, quantas pesquisas a gente tem. Quem quiser conhecer as nossas cavernas, amanhã é o nosso curso de maturação, nossa 1 hora para falar um pouco sobre maturação, e muita gente vê as fotos e fala, pô, mas caverna de pedra, tudo. Venha conhecer aqui pessoalmente. A gente tem laboratório, né? A gente faz laboratório, é o nosso ateliê. A gente ajuda os produtores a entenderem o seu queijo. Então a gente começa a mostrar quais são os processos para você achar os seus procedimentos para encontrar o seu sonho aí para colocar o seu queijo no mercado. Esta é a nossa ideia. Então, processos. Muito foco e estudo, isso aí serve para qualquer coisa na vida. Agora, se você é uma pessoa que não consegue muito focar, vai ser difícil se tornar um queijeiro profundo, né? Você vai ter que achar um formato para se desenvolver nessa área, porque tem muita coisa que exige disciplina. Então eu, por exemplo, que não sou um cara muito da produção, eu sou um cara mais... Eu amo a maturação, eu amo ficar nas minhas cavernas, né? Eu fico 5 horas virando queijo, conversando com queijo. Tem muita gente que conversa com planta, eu converso com queijo, né? Tem muita gente que constrói capela, né, para a mulher amada, eu construo caverna. Aqui é Rodrigo Hilbert que me desculpa, aqui eu construo caverna, não capela. Tô brincando. Então, quando eu tô lá no processo de maturação dos queijos, né, eu tô lá fazendo meus processos, meus procedimentos, criando toda uma empatia com aquele ambiente para depois poder trocar, ensinar e assim por diante. Então, muito foco, muito estudo. Uma coisa que a gente brinca muito, a fantástica atenção aos detalhes. Quem não é detalhista precisa começar a aprender a detalhar, né? Seja no controle da gestão, seja no controle dos processos, né? Mas realmente precisa detalhar, precisa o tempo todo tá olhando para as coisas que estão saindo do prumo. Dentro de uma produção, isso acontece bastante, numa fazenda que é grande muito, dentro de uma loja também, dentro dos seus trabalhos científicos, o tempo todo. Então a gente precisa realmente ter uma fantástica atenção aos detalhes, desenvolver. Eu tenho uma facilidade que eu trabalhei sempre com criança, né? Então eu estava sempre com 100, 200, 400 crianças ao mesmo tempo. Então tem uma visão periférica que eu estou aqui, eu já estou vendo se está passando alguém aqui atrás, como passou algumas vezes. Então tem que estar sempre atento às coisas que estão acontecendo. O mundo do queijo requer muita atenção. Uma visão de longo prazo. Acho que é muito importante entender que esses projetos queijeiros, eles não acontecem em 2, 3 anos. Tem muita gente que por ansiedade acaba jogando o queijo fora, né? Tem muita gente que por ansiedade recebe o queijo na loja e fala, meu queijo está aqui todo cheio de viscosidade, o que eu faço? Vou jogar. Fala, calma, vamos pensar, conversa com o produtor, dá uma freada aí na sua ansiedade. Tem gente que está lá fazendo o projeto e fala, pô, mas o projeto não anda, eu não consigo fazer as coisas acontecerem. Aí você fala, quanto tempo você trabalha com queijo? Fala, 4 anos. Fala, pelo amor de Deus, 4 anos e não está andando, você queria que andasse em 4 anos? Essa mesma lógica de querer fazer um curso de 5 dias no exterior e falar que já é um mestre PhD. As coisas não se constroem em 5 dias, nem em 4 anos. A queijaria tem 14 anos de história e a gente é bebê ainda. Então tem que ter calma, longo prazo, fazer experiências, errar bastante, mas para você poder estar falando tudo que a gente está falando aqui hoje. É tudo experiência, não está escrito em livro tudo isso que a gente tem falado nesses dias. Embora teremos em breve.
E principalmente relacionamento com o alimento, né? A gente fala relacionamento, as pessoas falam, mas eu vou conversar com queijo? Sim, vai conversar com queijo. Eu converso com queijo. É você entender de onde vem, para onde vai, o que aquilo está fazendo no contexto da sua mesa. Quando você for cozinhar, entender que tem todo um contexto para você colocar um queijo ou de vaca, ou de ovelha, ou de búfala, ou de cabra, a maturação específica, a história do produtor. Quando a gente ensina as pessoas a montagem de eventos, quando a gente ensina as pessoas a montarem tábuas, a montarem os seus kits, a gente faz muito evento, a gente atende muita empresa. Fazemos eventos personalizados onde chega lá todo um trabalho para uma empresa que está desenvolvendo algo específico, um tema muito específico. A gente faz uma contextualização daquilo. A gente simplesmente não monta uma tábua e manda, né? A gente, por exemplo, nesse sentido, a gente não monta aquelas tábuas que parecem mais um quadro de cores, assim, todo jogado, uma aquarela gigantesca. A gente gosta da delicadeza, a gente gosta de mostrar as coisas, de poder explicar. A gente não gosta da pessoa olhar para aquilo e falar, nossa, não sei nem o que é salame e o que é queijo aqui. Então, a gente trabalha estética, a gente trabalha essa delicadeza, trabalha esse detalhamento para poder chegar e trazer complexidade na nossa fala, na nossa interação com as pessoas. Então, tudo isso está implícito em quem vai trabalhar com queijo. Tem muita gente que chega para aprender com a gente e chega com uma ideia do mundo industrial. Se você ainda está fazendo tábua de queijo com aquelas tábuas todas montadas com roseira de salame, sabe aquela roseira de salame no meio que depois tem uma cereja assim? Você está no mundo errado. Por isso que a gente tem falado para as pessoas fazerem a transição dos queijos mais simples para os queijos mais mofados, vivos. E tem queijo de 7 dias que dá para ficar assim também, tá? Não estamos falando que toda a maturação, qualquer queijo maturado, o mais maturado é melhor que o outro. Então, traga para essa questão também do relacionamento com o alimento, inclusive na sua alimentação diária. Não adianta nada contar uma história linda, olha, eu tenho uma propriedade certificada, o meu queijo é vivo, e eu já achei todos os parâmetros, aí eu vou colocar na queijaria, aí a queijaria faz todo um trabalho, vai para o Instagram e divulga o seu projeto, aí a nossa equipe que é formada no Filhos do Queijo, tem todo um trabalho nesse sentido, né? E aí vem o produtor e está se alimentando de margarina. Tem muito produtor que come margarina até hoje, é inacreditável. É inacreditável, gente que tem comida no quintal e fica comprando margarina, né? Tem que mudar a própria alimentação. A gente tem o nosso curso de queijeiro, quer dizer, a gente tem o nosso curso agora em outubro para ficar 15 dias com a gente aqui em Morungaba. Então, 15 dias para aprender sobre produção básica, intermediária, avançado, legal, já sei sobre produção. Agora vamos fazer 3 dias de maturação. Vamos entrar nas cavernas da queijaria. Vamos fazer degustação lá dentro. Entender por que daquela pedra, daquele tijolo, daquela madeira, daquele inox, daquele plástico, né? 3 dias falando profundamente de maturação. Ótimo, já sei de maturação. Agora vamos entrar nas técnicas específicas. Como se faz, agora eu já sei fazer queijo, como se faz um queijo de mofo branco? Como se faz um queijo de mofo azul? Olhadura. Né? Os queijos inovadores, que a gente ajuda muitos produtores a saírem aí da caixinha e trabalhar com queijos que daqui a pouco você vendia o seu queijo por R$30 o quilo, daqui a pouco está vendendo por 120. Então, pega lá um dia e faz os cursos inovadores. Já aprendi todas as técnicas com o Lucas aqui, já sei de maturação, já sei o básico. Agora vamos entrar aqui na parte do empreendimento. Como que eu faço a gestão disso? Como que eu precifico o meu queijo? Como que eu na loja eu posso fazer um trabalho de educação que seja também rentável e que faça eu trabalhar com queijo de uma maneira bem profunda, como você está falando. Então, 5 dias lá aprendendo sobre empreendendo com queijo, como que eu vou empreender com queijo, como que eu monto uma loja, como que eu vou dar aula de queijo, como que eu vou ser um comunicador, como que eu viro um queijeiro, né? E aí a gente finaliza ainda com 2 dias de análise sensorial. Então você começa sem saber nada de queijo, vem do básico até a análise sensorial em 15 dias, e aí você está pronto para esse universo queijeiro. Então essa é uma possibilidade que a gente tem dado, faz 8 anos que a gente tem aprendido sobre isso, 14 anos de projeto, 8 anos, para agora, depois de muito tempo, comendo muito pó, pegando muita estrada, para abrir a nossa sede aqui, rural. Os nossos cursos começam dia 9 de outubro. Quem se interessar, essa é a parte do merchandising aqui, entra na nossa bio, lá tem o nosso WhatsApp, em todas as nossas divulgações tem o WhatsApp, chama lá a Isabelle,
Nosso atendimento é das 10 às 18. Pede lá o PDF dos nossos cursos. Ah, eu quero aprender só produção. Tudo bem, tem curso aí, 3 dias de produção. Venha ficar com a gente, né? Comer aqui com a gente, entender toda essa complexidade, né?